Bem-vindo ao canal Facamp. O petróleo é uma das bases da civilização industrial, provendo energia e matéria-prima para a produção de praticamente todas as mercadorias que conhecemos. Durante boa parte do século XX, seu preço barato favoreceu a disseminação e uso generalizado dessa importante matéria-prima. Nos anos 70, os chamados choques do petróleo provocaram forte aumento do preço, além de expressiva volatilidade nos anos que se seguiram. Nos anos 80 e 90, os preços se estabilizaram em torno de $30 por barril. Só que pouco antes da crise financeira de 2008, o preço atingiu o patamar de $140, que é um valor realmente elevado. Até o ano passado, o preço estava em torno de $100 e parecia que estávamos em um novo momento de estabilidade. Mas tudo mudou em 2015. Desde o começo do ano, os preços têm caído, atingindo cerca de $50. Muitos analistas creem que os preços devem cair ainda mais. Neste programa, discutiremos 3 questões. Por que o preço do petróleo caiu? Quais os impactos econômicos dessa queda acentuada? E, finalmente, qual é a possível consequência desta queda sobre outras fontes de energia e sobre outras formas de extração do petróleo, como o xisto e o nosso pré-sal? Muito bem. Vamos responder à primeira pergunta. A principal causa da queda recente do preço do petróleo é a crise econômica e financeira iniciada em 2008 e que vem se arrastando até hoje. O desemprego, os cortes de gastos e a retração dos investimentos se generalizaram após a crise e reduziram fortemente o crescimento econômico nas principais economias do mundo. Nesse contexto, somente a China e a Índia mantêm taxas de crescimento elevadas. Há ainda outras 3 causas que devem ser mencionadas. A primeira é o crescimento da oferta decorrente da volta da Líbia ao mercado de petróleo. A segunda, a produção de petróleo, de xisto e de areias bituminosas na América do Norte. Por fim, a terceira causa é a postura política da Arábia Saudita, dona das maiores reservas e a maior produtora de petróleo do mundo. Em 2015, a Arábia Saudita tem se recusado a cortar a produção, o que teve grande influência na queda do petróleo. Alguns analistas pensam que pode ser uma estratégia dos árabes para quebrar os produtores de gás, de petróleo, de xisto dos Estados Unidos. Outros veem a influência norte-americana na decisão saudita de manter a produção, pois os preços baixos atingem fortemente países exportadores como a Rússia, o Irã e a Venezuela. Possivelmente, ambas as explicações possuem fundamento. Também concordo, Daniel. Eu queria falar agora sobre a nossa segunda pergunta, isto é, quais os impactos econômicos da queda do preço do petróleo. Em princípio, a queda do preço do petróleo parece ser benéfica para a economia mundial. Em primeiro lugar, porque reduz custos de produção das empresas que usam direta e indiretamente o petróleo para conduzir seus negócios. Em segundo lugar, a queda do preço pode aumentar o poder de compra dos consumidores, estimulando vendas no mundo todo. Só que há um problema. As economias da Europa e dos Estados Unidos estão passando por um momento de fraco crescimento e até de recessão. Neste caso, a principal ameaça é a chamada deflação, que ocorre quando há uma queda generalizada dos preços. Uma deflação fragiliza as empresas, que cortam os investimentos, a produção e podem demitir seus funcionários. Os consumidores também sentem o baque e deixam de consumir, ampliando assim a retração econômica e a queda das vendas. E a baixa do preço do petróleo pode reforçar essa tendência negativa, não é? Exatamente, Sabatini. Mas os efeitos da queda do petróleo não se restringem a isso. A queda do preço dificulta o desenvolvimento e a disseminação de fontes renováveis de energia. Como sabemos, a energia renovável como a eólica, a solar e os biocombustíveis como etanol podem minorar os problemas do aquecimento global. Mas as energias renováveis ainda são relativamente mais caras que a produção de energia a partir do petróleo. Com a queda do preço do petróleo, estas ficam ainda mais caras em termos relativos, reduzindo sua disseminação. Concordo plenamente, Daniel. Mas vamos falar agora daquela nossa terceira preocupação, isto é, de que forma a queda dos preços afeta outras fontes de energia e outras formas de extração do petróleo, como o xisto e o pré-sal. Comecemos pelo xisto, cuja produção tem crescido bastante na América do Norte. O xisto é uma rocha sedimentar rica em hidrocarbonetos, encontradas em camadas subterrâneas profundas. A decomposição do material orgânico dá origem a gases e líquidos, como o gás de xisto e o petróleo de xisto, que são formas bastante diferentes do petróleo convencional. Ele é de pior qualidade e ainda é mais difícil de ser explorado. Além disso,
Seu custo de produção é altíssimo. Os poços se esgotam rapidamente. A produção declina até 95% em 36 meses, o que exige a constante perfuração de novos poços. Para você ter uma ideia, é preciso substituir cerca de 50% dos poços a cada ano, só para manter o nível de produção. Ou seja, os investimentos para manter o nível de produção são altíssimos. Com a queda do preço do petróleo, muitas empresas se encontram num dilema: continuar perdendo dinheiro numa atividade deficitária ou abandonar a atividade e perder tudo. Isso sem falar nos problemas ambientais, né, Rodrigo? Afinal, a enorme quantidade de água necessária para a perfuração dos poços se torna um problema. Contaminada com substâncias tóxicas e radioativas, ela não pode ser utilizada para nenhuma outra atividade. Seu armazenamento é difícil, pois tanques de evaporação podem matar pássaros e animais silvestres e poços podem levar à contaminação dos solos e dos lençóis freáticos, semelhante ao ocorrido em Fukushima. Outro problema, tanto durante a produção quanto após o fechamento dos poços, é o dos vazamentos de gás metano e ozônio. O metano, que é altamente explosivo, é um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa e pode ser encontrado em grandes quantidades nessas camadas subterrâneas. Já o ozônio, que provoca doenças respiratórias, quando contamina o solo, destrói as raízes das plantas e inibe a fotossíntese. Qualquer instabilidade nos poços pode acabar liberando metano e ozônio na atmosfera ou nos lençóis freáticos. Você tem toda a razão, Daniel. Bom, mas talvez esse seja um aspecto positivo da queda dos preços do petróleo. Ou seja, inviabilizar uma forma de extração que, além de cara, é altamente prejudicial para o meio ambiente. Já o caso do pré-sal é diferente. Em primeiro lugar, porque a produção continuará viável, mesmo que o preço do petróleo caia para $35 o barril. Em segundo lugar, porque pelo menos até agora, a produção do pré-sal se mostrou muito mais segura para o meio ambiente do que o xisto, né? É isso mesmo, professor. E esperamos que continue assim. Como pudemos observar, a queda do preço do petróleo é muito importante e complexa, contemplando aspectos econômicos, políticos, sociais e ambientais. Nesse sentido, o canal Facamp retornará em breve com mais discussões sobre o tema. Até a próxima. Até breve.